faltou alguém encontrar Neemias capítulo 4? Todos acharam? Então vamos ler com o pastor. Neemias capítulo 4, hoje é a última fase da tentação. Eu quero ler para você aqui para até relembrar as fases. Versículo 2 diz assim: E falou na presença dos seus irmãos e do exército da Samaria e disse: O que fazem esses fracos judeus? Foi a primeira fase, pensamentos que nós estudamos. Permitir-se-lhes a isso? Foi a segunda fase, obstáculos. Acabá-lo-ão num só dia? Eram os obstáculos. Permitirão só isso? Segunda fase, né? Sacrificarão? Foi a terceira fase que nós vimos, a comunhão. Acabá-lo-ão num só dia? Foi a quarta fase, falamos do tempo, na semana passada. Hoje, a última fase está aqui, ó. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Ou seja, o que o Neemias estava fazendo? Desde a primeira lição eu expliquei isso. Ele estava fazendo a reconstrução dos muros. E o que o inimigo disse? Tentando tirar a esperança dele, dizendo que aquelas pedras não poderiam ser tiradas do pó, elas foram queimadas e elas não serviriam para a reconstrução. Ele não poderia pegar aquelas pedras e utilizá-las para a reconstrução. Então, o que é a última fase e o que eu quero falar com você nessa reunião hoje? Hoje eu quero falar com você sobre esperança. Essa é a última fase. Se o diabo percebeu que ele não me vence na mente, ele não me vence com os obstáculos, ele não consegue atrapalhar a minha comunhão, porque eu não vou deixar de orar, de vir na igreja, buscar Deus, ler a Bíblia. Ele, com o tempo, fazendo com que as coisas demorem para acontecer, ele não me para, é porque ele percebeu que eu sou um cristão que tenho esperança. O que é esperança? Esperança é fé, pessoal. Esperança é fé no amanhã. Esperança é fé no futuro. É certeza de que as coisas vão mudar. É certeza de que as coisas vão melhorar. Esperança é fé no futuro. É fé no amanhã. É acreditar que não importa o que eu estou vivendo hoje, essa situação ela vai mudar. É acreditar que não importa o que está acontecendo agora. Esperança é conseguir levantar os olhos e olhar para o amanhã. É não olhar somente para o momento. Isso é esperança. É a fé no futuro, é a fé no amanhã. É não olhar o agora somente, mas é conseguir enxergar o amanhã e acreditar que dias melhores virão. Isso é esperança. Agora, qual é a quinta fase? A quinta fase é exatamente essa. Por quê, pastor? Porque quando a minha esperança morre, eu não consigo acreditar que dias melhores virão. Quando a minha esperança morre, eu não consigo acreditar que tudo irá se transformar. Quando a esperança morre, a gente desiste da vida. Quando a esperança morre, a gente vegeta. É como se a pessoa fosse um morto-vivo. A pergunta é: você acredita que tudo na sua vida pode mudar? Você acredita? Quando a gente perde a esperança, juntamente a gente está perdendo a fé. E esse é o cuidado que você vai ter que ter, não perder a esperança. Qual é o trabalho do diabo para me fazer perder a esperança? Me fazer enxergar só o agora e tomar uma decisão baseado no agora. Tomar uma decisão baseado nesse momento, nas circunstâncias que eu estou vivendo agora. Ele não quer que eu olhe para o amanhã, que eu acredite no que Deus pode fazer. Então, para mim perder a esperança, o inimigo faz eu parar de olhar para quê, pessoal? Para a Bíblia. Ele me faz parar de olhar para a palavra e olhar para as circunstâncias, para o que está acontecendo, para a dificuldade, não para a palavra. Você lembra o que está escrito nos Salmos? O salmista disse assim, ó, presta atenção no que eu vou falar para você, o que é o que está escrito. Eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Por que o salmista não conseguia mais acreditar que o socorro dele vinha de Deus? Porque ele elevou os olhos dele para onde? Para os montes. E esse é o trabalho do inimigo. Fazer com que eu tire os meus olhos da palavra de Deus, eu tire os meus olhos do que a Bíblia Sagrada diz e olhe para os montes, para as circunstâncias, olhe para o momento, para o agora. Presta atenção, uma pessoa que se mata, ela se matou porque ela perdeu o quê? Ela não acredita que dias melhores virão. Ela acha que a vida dela terminou, que o que ela está enfrentando é o fim. O que eu estou passando agora não é o meu fim. É só uma fase. E se eu continuar com fé e com esperança, daqui a um tempo, eu vou poder olhar para trás e contar um testemunho.
eu vou poder olhar para trás e dizer que valeu a pena servir a Deus. Pastor, mas as pessoas estão dizendo, o que você vai fazer na igreja? O que você vai buscar esse Deus? Você está indo lá dar dinheiro para o pastor, olha a tua vida, tu está indo na igreja, tu ora todo dia, e olha o que está passando. Sabe que às vezes agora, a melhor coisa é ficar quieto. Porque às vezes a gente não vai ter o que falar para essa pessoa agora. Porque humanamente, faticamente, a pessoa, o que está acontecendo, que ela está falando é verdade, pelos fatos. É verdade. E o que eu tenho que fazer? Continuar buscando a Deus. Continuar crendo que Deus vai me tirar dessa e a minha situação vai mudar. Agora eu não tenho uma resposta para dar para essa pessoa, porque pelos fatos, o que ela diz, que a minha vida está difícil, que eu vou na igreja não adianta, que eu estou buscando a Deus, nada muda, que Deus é esse que eu sirvo, que igreja é essa e tal, a pessoa vai me criticar um monte para tentar abalar a minha fé. Realmente, se eu olhar para a situação momentânea, o que a pessoa está falando parece a verdade. E o que eu tenho que fazer? Jamais perder minha esperança. Continuar firme, continuar acreditando, continuar olhando para a palavra. Porque daqui a uns meses, você vai poder olhar para essa pessoa e dizer, agora eu tenho uma resposta para te dar. Olha para a minha vida, olha para a minha cura, olha para o meu milagre, olha para o que Deus fez. Agora você sabe o que eu estava fazendo naquele momento. Naquele momento parecia que tudo estava dando errado, mas eu fiquei firme. E esse é o trabalho do inimigo, me fazer olhar para as circunstâncias, me fazer olhar para o momento. Porque se eu olhar para o momento, eu deixei de olhar para o Senhor. Vamos comigo no livro de Mateus. Eu quero que você abra a Bíblia no capítulo 24 de Mateus. Vamos lá. Vai lá com o pastor, Novo Testamento. Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler um versículo juntos aqui, eu quero que você preste atenção no que a Bíblia diz. Então a última fase é a esperança. O que o inimigo vai tentar fazer? Matar a minha esperança, tentar me desanimar, tentar me fazer desacreditar no meu Deus. E o que eu não posso fazer? Deixar de acreditar, eu tenho que permanecer na fé. Mateus 24, todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Leia com o pastor o versículo 35, todo mundo junto. Mateus 24, 35. Vamos ler, deixa eu pegar minha Bíblia e mostrar para você. Olha o que a palavra diz, a minha Bíblia diz assim, ó: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então olha o que a Bíblia está dizendo, os céus e a terra. O que são os céus e a terra? As circunstâncias, o que existe ao meu redor, tudo isso vai mudar, mas a palavra de Deus não vai passar. Então agora, às vezes, eu não tenho uma resposta para quem está me criticando. Agora eu não tenho uma resposta para quem está olhando para mim e dizer, cadê o teu Deus, cadê a tua fé, o que tu vai fazer na igreja, o que adianta, nada muda. Agora talvez eu não tenha uma resposta para essa pessoa, mas se eu ficar firme, se eu acreditar no que Deus disse, daqui a um tempo, eu vou poder olhar para essa pessoa e vou dizer, valeu a pena continuar firme. Qual o trabalho do inimigo? Matar minha esperança, matar minha fé. Fazer eu acreditar que essa situação não tem solução. Fazer eu acreditar que o meu casamento não vai melhorar. Fazer eu acreditar que a minha vida já era. Por que a pessoa se mata? Porque ela não tem esperança que a vida dela pode melhorar. Ela não acredita, a esperança dela morreu. Quando a esperança morre, irmão, acabou a vida. Eu não tenho mais sonhos, porque eu não acredito no futuro melhor. Eu não tenho mais desejo de viver, porque eu não acredito que essa situação é passageira, que tudo vai melhorar. Agora, a minha fé não tem que estar no que eu vejo, no que eu sinto, no que eu ouço, no que alguém me diz, no exame, no laudo que eu peguei. A minha fé tem que estar na palavra, porque a doença vai passar, a dificuldade vai passar, o desemprego vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, como é que o inimigo mata a minha esperança? Quando ele me faz olhar para a circunstância e não olhar para o Senhor. Quando é que o salmista se desesperou? Quando ele olhou para os montes e não olhou para quem? Para o Senhor. Quando ele olhou para os montes, ele disse, da onde virá o meu socorro? Quando eu olho para a circunstância, eu perco a esperança, eu perco a fé. Não olhe para o que está acontecendo. Não tome uma decisão baseado nesse momento, porque esse momento vai passar. Tome uma decisão baseado na palavra, porque a palavra de Deus não vai passar. Não importa o que eu estou sentindo, eu vou falar todos os dias que pelas feridas de Jesus eu sou sarado. Eu vou falar todos os dias, eu posso estar nessa dificuldade, mas eu vou confessar o que a Bíblia diz, dizendo, eu creio que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Então, pessoal, você não pode perder a sua fé, a sua esperança, a sua certeza de que Deus é poderoso. Vai comigo no livro de Jó. Vai lá, antes dos Salmos, você vai achar o livro de Jó.
capítulo 42. Você deve conhecer a história desse homem chamado Jó. A Bíblia vai tecendo vários elogios ao Jó no capítulo 1, falando de quem ele era, características, a pessoa que ele era, o que ele fazia. A Bíblia vai traçando várias características desse homem chamado Jó. Vai dizendo que ele era justo, reto, temente, íntegro, se desviava do mal. Diz que ele era um dos mais ricos do Oriente. Só que o texto sagrado começa a mostrar tudo o que foi acontecendo com esse homem. Ele perde os filhos, ele perde o gado, e perde outros tipos de animais que ele tinha, até o ponto que ele fica doente. E o Jó, puxa, por que eu estou passando por isso? Ele não entende. Mas uma coisa que o Jó não perdeu foi a esperança. Porque ele dizia, o meu Redentor, ele vive. E ele disse, enfim ele se levantará. O Jó acreditava que Deus iria mudar a sorte dele. E olha tudo que o Jó passou. Pastor, quanto tempo foi? Não sei. Mas ele passou por uma situação difícil. Agora, quando eu creio em Deus, os céus e a terra passam, mas a palavra não. Jó 42:16. Vamos lá, todo mundo junto. O que diz sua Bíblia no versículo 16? Leia com o pastor, Jó 42:16. O que está escrito aí, pessoal? Leia comigo em voz alta, só a primeira parte do 16. O que diz a primeira parte? E depois disso, irmão, depois disso o que, pastor? Depois de toda a luta, depois de toda a dificuldade, depois da doença, depois da perca dos filhos, depois da dificuldade financeira, depois dos animais, do gado, da fazenda, de tudo que o Jó foi perdendo. O que Deus fez na vida do Jó? E depois disso, leia a Bíblia Sagrada comigo. Viveu Jó, quantos anos ele viveu? 140 anos, ou seja, ele viveu muito mais depois da luta do que enquanto ele estava enfrentando essa situação. E ele viu aos seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó. Como é que ele morreu? Todo mundo junto. Velho, e o que, pessoal? E farto de dias. Vamos lá? Primeira parte, só o 16. E depois disso, levanta a mão direita e diga com o pastor, diga a Deus, tem um depois disso para mim. O que eu não posso perder é a minha esperança. O trabalho do inimigo vai ser me fazer olhar só para o agora, olhar só para as circunstâncias, olhar só para o que está acontecendo nesse momento. Não esqueça, o momento vai passar, mas a palavra de Deus não passa. E eu tenho que ficar com o que Deus falou. O Jó estava passando por uma situação difícil. Talvez na hora a gente não entende, na hora dá uma vontade de desistir, na hora dá uma vontade de fazer isso, fique firme, porque a palavra não vai passar. O momento vai mudar, não perca a esperança, continue todo dia dizendo, pelas feridas de Jesus eu sou o quê? Não deixe ele matar a sua esperança. Como é que ele mata a minha esperança? Quando eu tiro os olhos da palavra e olho para o momento. Eu tiro os olhos do que está escrito e olho para o que está acontecendo. O que está acontecendo vai passar, mas a palavra, ela vai se cumprir. Então Deus tinha um depois disso para o Jó. Olha tudo que o Jó enfrentou, mas o Jó ficou firme. E depois disso, Deus deu 140 anos para o Jó, devolveu os filhos, devolveu a riqueza, e ele morreu velho e farto de dias. Não deixe ele destruir a sua esperança. Ele matou a sua esperança, ele conseguiu matar a sua fé. João 11. Olha só essa mulher, pessoal, nós vamos entrar em João capítulo 11. Aqui vai falar da história da Marta e da Maria e do irmão delas, chamado Lázaro. Eu quero te mostrar que a Marta, ela estava praticamente sem esperança. Ali o inimigo conseguiu destruir a esperança dela. Por quê? Porque ela olhava para o momento e esqueceu da palavra que Deus deu para ela. Fique com a palavra que Deus te deu. Não esqueça o que eu estou te dizendo. Antes de tudo isso acontecer na sua vida, tenha certeza, Deus já tinha te dado uma palavra. Deus já tinha falado com você. Deus já tinha falado o que ia acontecer, já tinha te dado uma promessa para esse momento que você está vivendo. João capítulo 11. Olha quando elas foram chamar Jesus. Versículo 3 e 4. João capítulo 11, versículo 3 e 4. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte. Lê com o pastor o que está escrito, mas para a glória de Deus. Então elas foram chamar Jesus porque o Lázaro ficou enfermo. Qual foi a resposta do mestre? Deus deu uma palavra para elas. A enfermidade não é para a morte, mas para a glória de quem? Qual o trabalho do diabo? Me fazer esquecer a palavra que Deus me deu e olhar para as circunstâncias. Quando eu olho para o agora, quando eu olho para o momento mata a minha esperança. O momento mata a minha fé.
Quando ao invés de olhar para a palavra que Deus me deu, para aquilo que Deus falou comigo, eu vou olhar para o agora, para o momento, para a circunstância, para a situação, isso vai matar a minha esperança. Porque se eu olho para o que está acontecendo, eu não consigo acreditar que Deus vai melhorar essa situação, que dias melhores poderão vir. Então, Jesus deu uma palavra para elas. Não é para a morte, mas é para a glória de quem? De Deus. Agora, olha a atitude da Marta. A Marta estava praticamente sem esperança, pessoal. Versículo 21. Lê comigo 21. O que diz a Bíblia? E disse Marta para Jesus, depois que Jesus vai lá visitar eles, tá? O que ela diz para Jesus? Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria o quê? Morrido. A Marta estava colocando a culpa em quem? Em Deus. A pessoa sem esperança, a pessoa que perdeu a fé, ela coloca a culpa em Deus. Ela começa a brigar com Deus. E daqui a pouco essa pessoa diz que não acredita mais em Deus. Ela começa a denominar um ateu. Eu não acredito em Deus porque eu orei, eu pedi, eu fiz isso, Deus não respondeu. A Marta começou a colocar a culpa em Deus. Você vê que a Marta está completamente sem esperança. Por que ela está sem esperança? Porque o inimigo conseguiu fazer o que ele queria fazer. A Marta olhar para as circunstâncias e não para a palavra que Jesus havia dado para ela. Aí Jesus vai lá então no túmulo para ressuscitar o Lázaro. Vamos lá comigo um pouquinho mais para frente, versículo 39. E olha qual vai ser o comportamento da Marta, quando Jesus vai lá até o túmulo para ressuscitar o Lázaro. João 11:39, a Bíblia diz assim: e disse Jesus, o que Jesus disse, pessoal? Faça o quê? Tirai a pedra. Só que a Marta, irmã do defunto, disse, o que ela falou para Jesus? Senhor, o que ela disse? Já cheira mal, porque já é de quantos dias? 4. Ou seja, a Marta está dizendo, Jesus, não adianta. A atitude dela é de uma pessoa com esperança ou sem esperança? Ela disse, Senhor, não tem jeito. Esse é o trabalho do diabo. Fazer você colocar uma pedra sobre essa situação. Fazer você desistir. Fazer você olhar para as circunstâncias e perder a esperança. Não esqueça o que eu vou te dizer. Enquanto você acreditar, Deus ainda pode fazer alguma coisa. Enquanto você acreditar, Deus ainda pode fazer alguma coisa. Ele quer que você coloque uma pedra no casamento, uma pedra nessa doença e diga, não vou orar mais, não tem cura, não adianta, não tem jeito. Não coloca a pedra. Não importa o que o médico disse, enquanto você acreditar, Deus ainda pode fazer alguma coisa. E ela disse para Jesus, vamos lá, o que está escrito aqui? Senhor, já é de 4 dias, cheira mal, porque já é de 4 dias, versículo 40. O que Jesus disse para Marta? Não te hei dito que se creres verás a glória de quem? Jesus está dizendo, Marta, você esqueceu da palavra que eu te dei? Ele disse que não era para a morte, era para a glória de quem? De Deus. Ele está dizendo, Marta, você esqueceu da palavra, você parou de olhar, você abandonou a palavra que eu te dei e está olhando para as circunstâncias. Quando eu olho para a situação, quando eu olho para as circunstâncias, eu perco a esperança. Esse é o trabalho do diabo, fazer você deixar a palavra, parar de olhar para o Senhor e olhar para o agora. Quando eu olho para o agora, eu não consigo enxergar o amanhã melhor que Deus tem para mim. Quando eu olho para o agora, eu não consigo enxergar o futuro que Deus tem para o meu casamento. Não olhe para o agora. Eu preciso crer, eu preciso olhar para o amanhã, eu preciso olhar para a palavra e saber que Deus vai fazer. O que eu estou passando agora não define o que vai acontecer amanhã. O que eu estou passando agora é passageiro, isso vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Hebreus capítulo 11, vou te mostrar um homem que agia pela fé, por isso ele era um homem vitorioso. Hebreus 11 é quase no final da Bíblia. Antes da carta do Tiago, da epístola, você vai achar Hebreus 11. Então qual é o trabalho do inimigo? Matar a minha esperança. Como é que ele faz isso? Me fazendo olhar para o momento, me fazendo tirar os olhos da promessa, da palavra de Deus. Agora, quando os meus olhos estão na promessa, não importa o que eu estou enfrentando agora, eu sei o que Deus vai fazer, porque vão passar os céus e a terra, mas a palavra dele não passa, porque a palavra que sai da boca dele, disse o profeta Isaías, ela não volta vazia. Vamos lá, todos acharam Hebreus capítulo 11, leia com o pastor o 27, aqui ele está falando sobre o Moisés, Hebreus 11, 27, falando do Moisés, leia o 27, pela fé, olha o que o Moisés fez, ele deixou o que, pessoal? O Egito. Não esqueça, tudo na nossa vida começa pela fé. Antes de sair fisicamente, primeiro ele saiu do Egito pela fé.
Leia. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Agora pega a caneta, por favor, e sublinhe isso aí na sua Bíblia. O que diz o final? Todo mundo junto? Porque ele ficou firme como vendo o invisível. Isso é fé. Não é acreditar no que os meus olhos veem, no que os meus ouvidos ouvem, no que a minha mão consegue tocar ou sentir. Fé é enxergar o que os meus olhos não veem, o que ninguém enxerga, que as pessoas vão até dizer que a gente está louco. A Bíblia diz que ele enxergava o invisível. Os meus olhos naturais estão vendo a doença na minha perna, mas eu estou enxergando o invisível, eu estou enxergando a cura. Os meus olhos naturais estão enxergando o armário vazio, mas eu estou enxergando o invisível, eu estou enxergando o armário cheio. Eu estou enxergando a minha vida abençoada. Quando você vive pela fé, você nunca perde a esperança. Você vai vencer essa situação e essa tempestade. O Moisés, ele ficou firme, enxergando o quê? O invisível, o que ninguém conseguia enxergar, porque ele enxergava pela fé. Qual é o trabalho do inimigo? Que você não enxergue pela fé, que você só enxergue o natural e principalmente só o que está acontecendo agora. Quando é que ele mata a minha esperança? Quando ele faz eu tirar os olhos da palavra, quando ele me faz olhar só para o agora, porque esperança é levantar a cabeça e dizer, agora eu estou passando por isso, mas eu sei que amanhã dias melhores virão, porque o que Deus prometeu agora pode parecer que não está acontecendo o que Deus prometeu, mas eu sei que amanhã vai acontecer, porque vão passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Não deixe o diabo matar a sua esperança. Não importa o que estão falando para você, não importa o que está acontecendo, não importa o que você está vivendo, o que Deus prometeu, Ele vai fazer acontecer. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo no meu canal, não esqueça, hein, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as mensagens dos próximos vídeos que virão e compartilhe com quem precisa. Que prazer ter você acompanhando as nossas mensagens. Que Deus te abençoe.